antes de iniciarmos com o nosso texto, em relação ao que já foi dito, ao que já estudamos, vocês têm alguma observação, alguma pergunta? Tranquilo, pastor. Eu sou aqui mesmo, pode falar. Não, mas está gravado, vou te passar. Você pegou o link da... Não. Tá lá no... Ela está no grupo do bebê, não tá? Tô. Eu coloquei lá no grupo, as aulas eu gravei. Está gravada, está tudo Que no... grupo? O IBB, ela não tá? Ela tá no grupo que ele manda o... Ah, Do Isaías. O grupo Tô no do grupo do Isaías. Isaías, mas Então, o link da aula Você, não. Tá, eu coloquei lá, dá uma pesquisada que tem... você recebeu o texto que eu O enviei? texto do professor eu recebo sempre. Eu coloquei lá no grupo, ó, tem ó, profeta Oséias e profeta Isaías. Ah, eu não abri porque eu achei que era coisa de... Desculpa, perdão, irmão. Eu É achei... pecado, irmão. Quando tá em Eu pecado... tenho que ir pra igreja mesmo. Você vai se converter, irmão. Tô em pecado. Sabe que eu achei que alguém pesquisou alguma coisa no texto e postou no grupo. Eu falei, eu já fiz isso, não preciso. É ontem. Ai, As desculpa, aulas, eu vou acessar. as aulas de Oséias e de Isaías. Alguma questão sobre o que foi? Não. Não? Eu vi assim, YouTube. Eu falei, ele deve ter pesquisado no YouTube. Não, as nossas aulas. Então. Perdão. Então você não perdeu, tá lá que você vai recapitular. Perdão mesmo. Vamos ler então? Hoje, então, nós começamos o 8 do 1 ao 4, certo? Depois, aliás, do 1 ao 8, né? Eu mandei só até o 4? Então, eu achei que tava faltando alguma coisa aqui. Não. Tá na outra folha. Não, até 8. Aonde? Até o 8. Até 8. Até o 8. Aqui na primeira folha tem um espaço, mas não devia ter posto esse espaço tão grande. E disse-me Yahvé: toma para ti uma grande tábua e escreve sobre ela com estilete de homem, para pronto despojo, rápida pilhagem. E tomei por minhas testemunhas confiáveis a Urias, o sacerdote, e a Zacarias, filho de Berequias. Alguém quer ler um outro bloco? Achou aí, papai? E aproximei-me da profetisa e... Onde se deu? É mesmo, né? O 3? E aproximei-me da profetisa e concebeu, e deu à luz um filho e disse-me, Yahvé, chama o nome dele para pronto despojo, rápida pilhagem, porque antes de o menino saber chamar meu pai e minha mãe, levará a riqueza de Damasco e o despojo de Samaria diante do rei da Assíria. Até o 4, né? Agora, alguém gostaria de ler do 5 até o 7? E acrescentou Yahvé a falar para mim novamente, dizendo: por que rejeitou este povo as águas de Siloé que correm mansamente, e a alegria Rezim e o filho de Romalias? E por isso, eis que o Senhor é o que faz subir sobre eles as águas do rio, poderosas e abundantes, o rei da Síria e toda a sua glória. E subirá sobre o leito dele e transbordará sobre toda a margem dele. E o 8? Continua? Pode ser. E passará por Judá, e inundará, e passará até o pescoço, alcançará. E acontecerá que, por estender das asas dele, encherá toda a largura de sua terra. Emmanuel. Até aqui. Bom, em termos de forma, de delimitação, vamos falar um pouco de delimitação. Vocês gostariam de observar alguma coisa sobre a delimitação? Como é que nós delimitamos o texto mesmo? Aquela questão que você falou do assunto, né? Do assunto se... O tema, que você dá até o nome de esqueci o nome agora. Núcleo. Não, perícope, né?
perícope. O assunto, o início, o meio e o fim do assunto, contextualizado o assunto em si, né? No caso aqui, está falando tudo do mesmo, me parece que é tudo pertinente, né? Todo trecho ele é pertinente, apesar de ter algumas coisas soltas assim, né? Que falam, cara, de compreensão, é inteligível assim, perde um pouquinho, parece que está faltando alguma coisa assim, mas ele é uma perícope, né? Me parece que o assunto está falando tudo de uma coisa só, né? Que é vai vir destruir Damasco, certo. a Síria, mas depois também vai vir sobre Judá. Uhum. Né? Certo. Mais alguém gostaria de Está falando sobre o significado do nome do filho de Isaías? Mas, assim, quando nós vamos para um texto, é interessante primeiro analisarmos a forma dele. Então, antes de entrarmos na questão do sentido, do significado, nós perguntamos pela forma. Certo. Antes de perguntarmos qual é o temperamento, qual é a psicologia da pessoa, nós perguntamos pela aparência da pessoa, ou seja, pela aparência do texto. A estética do texto. A estética do texto. Então, nesse caso, nós vamos para o que eu chamo de forma. É que esse termo pode confundir, porque muita gente que trabalha com gênero literário também utiliza o termo forma para se referir aos gêneros literários ou ao relacionado a eles, né? Portanto, a forma, no caso aqui, é a aparência e constituição do texto, antes de entrarmos no significado do texto. Então, primeiro ponto, como delimitamos esse texto? Está ótimo, o assunto é interessante. Tá? Só que quando falamos do assunto, também falamos da coesão textual. Um outro ponto que iremos abordar. Né? Agora, quais as marcas no próprio texto de que nós podemos considerar o versículo 1 como o início da perícope? Porque poderia ser o caso de essa perícope ter começado antes. A divisão de capítulos e versículos não garante 100% que o versículo 1 é o começo de um trecho. Tá? Temos que olhar no texto. Que elementos no texto nos dão essa certeza de que o versículo primeiro começa de fato a perícope? O Senhor me disse. É uma profecia, está tratando de uma profecia, um novo. Sim, mas no texto, qual é a frase? O Senhor me disse. O Senhor, quer dizer, Yahvé, me disse, disse-me Yahvé. Aí nós percebemos o início de uma nova narrativa. Correto? Porque se olharmos o versículo 25 do capítulo 7, em todos os montes atualmente lavrados, a enxada já não se poderá entrar, de medo dos espinheiros do matagal, os bois andarão soltos neles, as ovelhas os pisarão. Agora, Yahvé me diz, toma de uma prancheta ou de uma tábua, né, conforme eu traduzi, de um bom tamanho e nela escreve com estilete comum. Começou uma nova narrativa, um novo assunto. É outra coisa. É outra coisa. Então, quando delimitamos o texto, é interessante nós deixarmos isso claro para quem nos ouve ou para quem nos lê. Se você escreve um texto, tá? Você está delimitando um texto. Olha, Não, sério, o texto que começa. ele podia começar tipo assim com uma outra essência do texto. Como assim? Aqui está falando, então Yahvé me ordenou. Podia começar, sei lá, Isaías passando, não sei o que lá. Ia dar continuidade ou
O anterior, o 25 ou não? Eu vou te dar um exemplo num outro texto da Bíblia, pode ser? Pode. Vamos olhar Gênesis. Gênesis é cheio disso, né? Gênesis, exato. Gênesis capítulo 22. Veja, vamos olhar o versículo 34 do 21. 34 do 21. Abraão residiu por muito tempo na terra dos filisteus. Ponto. Agora vamos ler o versículo 1 do 22, que é o seguinte. Depois desses acontecimentos, sucedeu que Deus pôs Abraão à prova. Já não dá para perceber que o depois desses acontecimentos já começa uma nova história? Um novo capítulo. Aqui nós delimitamos, porque o Abraão residiu por muito tempo na terra dos filisteus, é continuidade e finalização, conclusão de uma narrativa anterior. Quando Abraão está lá com Abimeleque, o rei dos filisteus. Você fala que continuou. É aqui no 31, no 34 do versículo do capítulo 21, é a conclusão da narrativa anterior. É um outro assunto. É outro assunto. Agora, o 22 vai começar uma outra coisa. Vai começar que é a narrativa do sacrifício de Isaac. Entendi. O sacrifício de Abraão. Entendi. Então veja que há elementos no texto que já nos dão uma indicação. Aqui começamos uma nova narrativa, um novo trecho, um novo... Então deve ter um final desse aí em outro... Onde estaria o final? Né? Nesse caso, veja o versículo 19, vamos ler o versículo 19 do 22, do Gênesis, 19 e o 20. 19. Abraão voltou aos seus servos e juntos puseram-se a caminho para Bersabeia. Abraão residiu em Bersabeia. Agora, o 20. Depois desses acontecimentos, anunciou-se a Abraão que Melca também dera filhos a seu irmão lá na corte. Veja, o 20 já é um outro assunto. O 19, Abraão voltou aos servos e Abraão residiu em Bersabé, é a conclusão da narrativa. Então há marcas assim, o texto já nos deixa claro onde ele começa e onde ele termina. Pode haver exceções, tá? Mas... E dá a impressão também que foi encaixado, né? O autor pegou e encaixou ali para começar uma outra coisa, tentando alcançar ali o que estava falando antes, mas não dá, né? Aqui já começou uma outra coisa, um outro assunto. O Pentateuco é um texto pós ou no exílio? Pós-exílio? Eu acho que a finalização dele é pós-exílio. Pós-exílio. O Pentateuco. As tradições vieram vinhas, compiladas e finalizadas. Finalizou ali no Ordem que ser feito no Mais ou menos isso. Correto? Então, quando voltamos para Isaías, veja, Yahvé me disse, começou um novo assunto, toma uma tábua, parari, parará, parará, né? E vai até onde? Vamos ler o 8. Vamos ler nossa tradução aqui, né? Então, aqui o 8 diz o seguinte, não, o 8. Vamos ver o 8. E passará por Judá, inundará, passará até o pescoço, alcançará e acontecerá que o estender das asas dele encherá toda a largura da tua terra, Emanuel. Agora vamos ler o 9. Eu vou ler o 9 aqui da Bíblia de Jerusalém. Isaías 8, 9. Ó povos, sabei-o, espantai-vos, prestai atenção todos os confins da terra. Por muito que vos prepareis para a luta, a vez de ficar apavorados. Vocês acham que é uma continuidade natural do texto anterior? Não tem nada a ver. Não parece. O nosso texto vai até o 8. Agora, será que ele vai até o 8 mesmo?
Vejam só. Vamos ler o versículo 4 e depois vamos ler o 5. Porque antes de o menino saber chamar, meu pai e minha mãe levará a riqueza de Damasco e o despojo de Samaria diante do rei da Assíria. Agora vamos ler o 5. E acrescentou Yahvé, ou disse, né, continuou Yahvé a falar, poderia ser também, continuou Yahvé a falar para mim, dizendo. Esse continuou Yahvé a falar para mim, dizendo, já dá a impressão que temos no mínimo um outro parágrafo. Concorda? Sim. Então, provavelmente, nós temos aqui duas perícopes. Uma perícope vai até o 4 e a outra vai do 5 ao 8. Certo? Ou não? Sim, é isso mesmo. Então vejam que a análise do texto é fundamental. Por isso é interessante começarmos pela pergunta, pela forma, pelo jeito do texto. Primeiro ponto, delimitar. Começa aqui, termina aqui. Mas o que começa aqui? Quais são os indicadores do texto que o texto me dá para que eu tenha certeza que ele começa aqui onde eu acho que começa mesmo? Tem que olhar no texto. Normalmente quando ele muda de assunto, então tem aquelas coisas do era uma vez, começou uma nova história. Sério, tem muito isso no Novo Testamento? Também. Tem? Também Mas é tem. menos, né? Não, nós temos que ver onde há mudança de uma narrativa para outra. Por exemplo, vou pegar aqui um texto mais curto. Marcos 4. Marcos capítulo 4, versículo 1. E outra vez começou a ensinar junto ao mar. Veio até ele multidão muito numerosa. Vejam, esse outra vez começou a ensinar junto ao mar, dá início a uma narrativa. Correto? Porque a narrativa anterior vai falar dos parentes de Jesus. Tua mãe e teus irmãos estão lá fora, né? Que te procuram. Ah, minha mãe e meus irmãos são os que fazem a vontade do meu pai. É outra narrativa. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, veio a multidão e veio a parábola do semeador. Tem bastante, né, irmão, de Novo Testamento. Então, ficar sempre atento quando o texto começa, quando o texto termina. E o texto indica isso pra gente. Tá? Tudo bem? Não, senão aí dá aquela interpretação aqui, né? Ele tornou Jesus à beira-mar para ensinar, e a multidão que se juntou ao seu redor é tão numerosa que ele foi entrar no mar. Aí o exegese, um Hermeneuta que eu legal, falou, não, tá vendo? É a nova família dele. É a nova família, aquela lá que muitas pessoas e assunto nada a ver, né? Pega uma meia de um sapo de uma cor e a outra meia de outra, né? O que é interessante também é buscarmos compreender a natureza de cada texto. Por exemplo, se estamos num texto como o de Isaías, como nós estamos analisando, ou de um Oséias, nós já sabemos que é uma coxa de retalhos. São pequenas perícopes que são colocadas uma ao lado da outra e formando esses textos, e essas perícopes, na verdade, podem vir de situações diferentes, mesmo que às vezes venham de uma mesma época,
mas não é o mesmo discurso, não é um discurso só que ele disse, né? É uma coxa de retalhos. Em Marcos ou nos Evangelhos também. Os Evangelhos não são narrativas cronológicas, biográficas da vida de Jesus. Eles são coletâneas de memórias a respeito de Jesus, das palavras, do que ele disse, e também com o toque literário do autor, porque os autores dos Evangelhos não são meros compiladores, né? Não estão apenas passando adiante o que escutaram, eles estão passando adiante, mas eles estão fazendo uma obra de arte nessa seleção de material, no uso do material, na citação do material. Eles fazem toda uma obra de arte, né? Certo. Do que ele disse e do que alguém disse que ele disse. Exato, também. Do que ele disse e do que alguém disse que ele disse, né? Então, nesse caso, precisamos ter isso em mente, né? Aí nós vemos as narrativas que são anexadas, né, umas às outras, Talvez com o toque literário do autor. o Jô Soares perguntou pro... Rodrigo Silva. Qual que é a prova da ressurreição de Cristo? Aí ele citou a tradição dos evangelhos, né? Aí ele não aceitou muito não. Mas isso não é prova. Ele falou mais ou menos o que você disse, né? Isso é o que ele disse do que ele disse, né? Uma tradição oral que... Sim. Mas eu vi muita gente argumentando, fala assim, qual a prova que existiu Alexandre o Grande? Ou que houve a Batalha de Troia. Homero escreveu, não sei quanto, a cópia mais antiga que tem de Homero, de 800 anos depois do que ele escreveu. Mas Troia é um mito, né? E todo mundo tem aquilo como algo real, né? Historiograficamente falando. E de Jesus, que é escrito no máximo 60 anos depois da morte dele, o pessoal coloca todo questionamento. Fala assim, foi um cara que marcou, de alguma maneira, esse sujeito chutou o pau da barraca. De qualquer maneira, existem esses... os autores são colecionadores, né? Eles vão selecionar os textos, eles vão utilizar esses textos, não utilizaram muitos outros que havia, fossem escritos ou orais, né? Então, há intenções teológicas por parte dos evangelistas, e os evangelhos acabam se tornando não propriamente biografias, mas confissões de fé, né? Então, o Jesus de Nazaré dos evangelhos é o Jesus, o Cristo. E para dizer Jesus, o Cristo é o Jesus da confissão de quem está escrevendo, que representa as comunidades cristãs. De fé, não tem questão como de fé, ser de outra forma, né? Exatamente. Não tem como ser de outra forma. Não Se for tem. de outra forma, Exatamente. não tem sentido. É fé. Mas Isaías também. Então, vejam, agora, depende muito dos textos, né? Por exemplo, nos Salmos, nós já temos lá o começo do Salmo, o fim do Salmo, né? Então, se bem que há certos problemas com um ou outro Salmo, que a Septuaginta divide, a hebraica divide, a Septuaginta junta, tem aquelas coisas, mas tudo bem. Então é isso, nós temos que olhar as marcas. Yahvé me disse, depois vamos até, e os despojos de Samaria serão levados para o rei da Síria. Depois tornou Yahvé a falar e me disse. Novamente nós temos o início de uma nova película, né? Porque Deus está conosco, no versículo 10. Não, versículo 10 não, até o Emanuel, no versículo 8. Agora eu vejo que, ó povos, sabei espantai, já é o começo de uma nova história. Depois nós vamos ver isso aí na aula que vem, né? Então, essa é a dica, buscar sempre a delimitação do texto. Você vai pregar, você vai fazer um estudo bíblico, busque a delimitação do texto. Onde ele realmente começa, onde ele realmente termina. Olhar o texto, né? Análise do texto. É fundamental. Existe uma cerca virtual ali, né? Uma cerca, exatamente.
Porque senão, já pensou se nós começamos a analisar um texto na metade dele e não percebemos? Nós pegamos a conclusão de um texto achando que não é a conclusão, porque é a conclusão de uma outra coisa. É por isso que é importante buscarmos delimitar começo e fim, certo? Este é o exercício, é a homework, né? De novo, homework, né? É a tarefa de casa, né? Para a gente fazer aí. Dever de casa. Trabalho de casa. Trabalho de casa, tá certo? Bom, então, depois nós podemos ir para a coesão textual, né? Vamos analisar um pouco questões de coesão textual. Coesão, quando nós temos muita repetição de uma ideia, a repetição literal de uma expressão, de uma palavra, isso pode mostrar que nós estamos lidando com um texto, não com dois textos diferentes, tá? Por exemplo, na primeira parte que nós temos, do versículo 1 ao 4, disse-me Yahvé, toma para ti uma grande tábua e escreve sobre ela com estilete de homem, para pronto despojo rápido da pilhagem. E tomei por testemunhas, veja, esse que tomei por testemunhas, parece a continuidade dessa narrativa. Ele escreveu e depois tomou duas testemunhas, né? 8. A Urias e a Zacarias. Aí, quando vamos para o 3, o assunto parece ser outro. Não temos mais a tábua ou a pedra, né? Ou, enfim, para ele escrever. Mas aproximei-me da profetisa e concebeu, e deu à luz um filho. Aí perguntamos, então, são textos diferentes? Só que veja que interessante, o nome do filho qual é? Rápido despojo, presa segura. É a mesma inscrição que ele tinha que ter colocado na tábua. Por isso, eu acho, posso estar errado, normalmente estou errado, eu estou errado, tá? Mas eu penso que possamos considerar a segunda parte, do 3 e 4, versículos 3 e 4, como pertencentes ao mesmo texto do versículo 1 e 2. Parece que o que une esses dois parágrafos em uma perícope é o nome do menino, que é a mesma inscrição da tábua. Né? Se alguém tiver uma ideia diferente, por favor, pode falar. E ele usa a mesma ideia de quando ele no anterior que a gente fez na aula passada, do nome da criança, ser como chama? A profecia em si. Né? Lá ele fala que Deus vai estar conosco. E aqui ele fala, os caras vão vir e vão tomar tudo. Ele tá falando, qual que é o nome da criança? Deu ruim. Deu ruim. É isso mesmo. Aquilo anterior, Deus vai estar conosco. Acho que na linguagem de hoje seria interessante. Sério, o 3 aqui, deitei, o Isaías que deitou com a mulher? Dormiu com ela. Com ele, né? No versículo 3, aproximei-me da profetisa. Aproximou na sua? Aproximei-me da profetisa. O 3? É o 3. É que a minha tradução é literal, né? Aproximei-me da profetisa. É o verbo aproximar-se aqui. Na linguagem de hoje está assim, algum tempo depois, a minha mulher, a profetisa, ficou grávida e deu à luz a um filho. Na verdade, aí daqui a pouco nós vamos entrar nessa questão, que é a questão do significado, né? Mas o aproximei-me da profetisa, nós entendemos que ele dormiu com ela. Por quê? Porque ela concebeu e deu à luz
Então, na verdade, ele dormiu com a profetisa e ela deu à luz um menino. E isso é um sinal profético. Ele deu o nome, esse nome bonito aqui, deu ruim, né? Como que é? Deu ruim. É. Não, é sério, gente. É esse nome mesmo? Isso aqui? Você está zoando, né? Deu ruim na linguagem de hoje. Sua linguagem chegou. É, porque aqui na Bíblia tá um nome esquisito aqui. Maé, Samal, Ele Rasbá, tá falando, A tradução deu ruim porque É qual você que traduz aí? A tradução é essa que está aqui no texto. Ó. E quer dizer o que isso aqui? Na verdade, a tradução aqui não é nem para pronto despojo, rápida pilhagem. Rápido despojo. Rápido. É. Esse é o nome todo. Dá uma olhada na Almeida. Dá uma olhada na Almeida. Na Almeida. Não, então tô olhando. O versículo. Qual? Porque tá no 3, põe o nome dele. Maé, Samal, Rasbá. É, exato. Mas aí não dá a tradução? Porque as que o menino sabe dizer meu pai, Não, minha não. mãe, não. Mas ela dá a tradução. da King James que tem Você tem a tradução? E vai direto. Quer dizer esse nome aqui? É, agora ele Oi? falando isso, Rápido, vai saber. pilhagem, despojo ligeiro. É que como ela não veio na aula São passada, traduções. Ah, Mas eu vou dizer, o que é, nós vamos ver daqui a pouquinho. deu ruim. Mas Ó, é que ela não teve na aula passada, E não ela assistiu seu vídeo? e não viu o vídeo, então ela está fora de contexto. Ela não Pegar tá uma entendendo. bexiga. Na aula passada, que foi continuação da anterior, que é aquela parte que o rei, Isaías está perante o rei profetizando que o Damasco e o Reino do Norte não vai conseguir invadir o sul, que ele está com esse temor que a Síria e Israel vão invadir Judá. Ele está com medo ali. E Isaías vai perante o rei, a casa, né? Vem a casa e fala, e profetiza para ele, fala assim, ó, antes que o menino nasça, aquele do Emanuel, Samaria, tanto Damasco quanto Israel vai deixar de existir. Né? E Emanuel, Deus vai estar conosco, Emanuel nesse sentido, Deus vai estar conosco. E esse mesmo contexto, então lá é uma profecia de livramento. Fala assim, ó, antes que eles venham para cima da gente, eles vão desaparecer do mapa. Antes desse menino falar papai, mamãe, desmamar e ter consciência de alguma coisa, esses reis não vão existir mais. Então lá foi uma profecia de livramento. Aqui já é o contrário, ele está falando, ó, o nome da criança vai ser despojo rápido e tal. Por quê? Alguma coisa vai vir tomar. Já é um contexto diferente. Essa profecia que ele estava fazendo. exatamente. É o inverso da outra. A outra é de livramento, essa daqui é de deu ruim, ó. Ele usa o mesmo contexto, né? Ele fala, ó, pode pôr o nome da criança tal que deu ruim. Antes dessa criança falar papai e mamãe, o bicho vai pegar. Exatamente. É isso que eu entendi. É isso mesmo. Valeu. É o versículo, esse é o versículo. Pensamento, como é que 3. Esse é o Na outra versículo. profecia do livramento, dessa aí falou, dessa a gente sabe. Quanto 3? O despojo do rei da Síria, versículo 4, né? Correto? É o 4. Deixa só. Quer ver? No hebraico, o mesmo, no versículo 4, quando diz, e o despojo de Samaria, Samaria de onde veio da Síria. a palavra despojo ali é o shelal. É a mesma palavra que está no nome da criança e que está na inscrição lá que ele deveria fazer sobre a tábua, tá bom? Sobre a tábua. Então, com isso, nós percebemos o quê? Existe uma coisa, o texto está coeso. Existe uma unidade nesse texto. As palavras estão amarradas para darem um sentido. Tá? O sentido tem a ver com a inscrição, no versículo 1. Depois, o nome da criança, no versículo 3. E o termo despojo
que é Shelah, que também está no nome da criança e na inscrição, e que está lá embaixo, na conclusão da película. Então, o uso da palavra, a repetição dessa palavra, já indica coesão textual. Existe uma unidade de sentido nesse texto. Deu para perceber isso? Não? É aquela, que nem aquela, a velha embaixo da cama criava um bode, o bode meava, e criava um cachorro, o cachorro latia, e você tem que repetir todo esse, me parece uma brincadeira. Muitas vezes no texto, a repetição de uma palavra, ela contribui para a formação de uma unidade de sentido. Aí nós percebemos que o texto não começa a falar de ponta de agulha com mandioca, né? Por que eu fui pensar nisso, né? É a fome. E eu vou terminar falando de miojo lame. Né? Quer dizer, a menos que eu queira falar de alimento em termos gerais, se um texto é específico, as palavras muitas vezes vão se repetir para fortalecer uma ideia daquele texto. Entendeu? É isso. Você pode perceber que o termo despojo, que está lá no versículo 4, aparece no nome da criança e aparece na inscrição do versículo 1. A intenção se amarra o texto. A intenção também não é de haver, como é a cultura ibérica, assim, muito oral também, de facilitar, decorar o texto também, porque a gente está falando de forma, né? De forma, de usar isso Pode como ser. uma maneira de, para isso fique sabendo na hora de você declamar isso, de ensinar, né? Na hora de ensinar, decorar isso. É bem uma forma que possível. os judeus usavam muito, né? Também. A repetição, né? Se bem que isso também pode se encontrar em textos nossos. Se você pegar um parágrafo, você vai notar que o parágrafo tem um eixo temático. E muitas vezes a repetição de algumas palavras, ou a substituição delas, O Senhor por ele, e assim adiante, contribuem para reforçar a unidade dessas palavras, né, na formação ou na transmissão de uma ideia. Certo? Tudo bem? Estou enrolado aqui? Não. Não, Deu para entender? Legal. que a Então, gente falta tem que correr atrás. então, ó, coesão textual é importante. Primeiro, delimitar onde começa, onde termina e por quê. Depois perceber essa questão da unidade aí, né, da amarração das palavras, das expressões, das frases. Muitas vezes, bom, isso é importante para se detectar a unidade de sentido, que é o texto. Certo? Se as palavras são as linhas, né? Que formam o tecido, o texto é esse tecido aí. Então, Certo, esse elas texto- bem amarradas. Esse texto provavelmente foi escrito no hebraico antigo, né? Uhum. E quando que o aramaico entrou na história de Israel? Foi no exílio? O aramaico já existia, só que, assim, o uso mais constante do aramaico é a partir do exílio. E a escrita do aramaico ela é parecida com o hebraico? É. É parecida. E essa língua vem dos arameus? Os arameus falavam aramaico. O aramaico ele vem de um tronco semítico também. É uma língua parente do hebraico, do acádico, do garítico. A Babilônia falava aramaico ou não? Era uma das línguas? O aramaico eles pegaram da Babilônia. Porque era os Estados Unidos, Os persas a adotaram. cultura deles disseminaram, né? Os persas adotaram o aramaico também. Então o aramaico passou a ser a língua, digamos, internacional, oficial da língua média. culta da época. Provavelmente os judeus que voltaram do exílio voltaram com essa língua e ela começou a ser uma língua comum, né? Ela era comum, mas acho que mesmo antes deles voltarem, deles virem para Jerusalém, o aramaico já era falado. Porque Jesus falava aramaico, né? Quem fala aramaico hoje, pastor?
Ninguém anima. Tem um lugarzinho lá no Oriente, né? Tem? Tem uns cantos lá que eles ainda falam. Falam. Eu não sei, sinceramente. Quando foi fazer aquele filme lá, o Jesus Cristo lá do Mel Mel Gibson, Gibson, eles fizeram Se bem que eu duvido, eu fiquei meio assim, porque. Não é por nada. Né? Eu também não cheguei a pesquisar isso. Então, desculpe minha ignorância, mas. O Pilatos falava aramaico, o sacerdote. Seria mais fácil o sacerdote falar grego com o Pilatos. É verdade. Não é? E a língua do Pilatos era latim, né? Era latim ou grego. Né? Grego. Professor, essa profetisa era a esposa dele. Falam da profetisa e do menino. Então, poderíamos dividir o texto em 2 parágrafos. No primeiro falamos da inscrição e no segundo falamos do nascimento da criança. Agora, o segundo e o primeiro parágrafo estão unidos formando uma película. Porque, como nós já vimos em coesão textual, o assunto continua sendo o mesmo, o tema-chave. Qual é a inscrição mesmo? O que está escrito lá? O que Isaías tem que escrever Para pronto disposto, rápida pilhagem. E qual é o nome da criança? No versículo 3. O mesmo, né? É o mesmo, rápido dispor, presa segura. Uhum. Portanto, o primeiro e o segundo parágrafos trazem a mesma coisa. Estão falando, há um eixo temático que perpassa, que tem a ver com a pressa pelo saque, pela pilhagem. Né? E depois o texto termina falando do despojo de Samaria, usando a mesma palavra. Mas vejam, em termos de estrutura, poderíamos dividir o texto em 2 partes. Na primeira falamos da inscrição, na segunda falamos da criança. Mas é óbvio, estão conectadas pela expressão, pela frase, né? Para pronto despojo, rápida pilhagem. Então, quando olhamos o texto, é legal primeiro atentarmos para a aparência do texto, o jeitão do texto, né? Certo? Perguntas? Tá tudo bem? Bom, aí o outro passo é a forma do texto ou o gênero. Qual tipo de texto? Porque não dá para ler a Bíblia, todos os textos da Bíblia do mesmo jeito. Né? Eu não posso ler o Apocalipse, que fala de uma fera que sai do mar com 7 cabeças e assim adiante, da mesma forma como eu leio, por exemplo, essa profecia, ou então a história lá de Reis, quando o Senaqueribe cerca Jerusalém. Eu leio do mesmo jeito os textos? Não. Cada texto tem seu próprio gênero, seu próprio jeito, seu próprio tipo. E eu preciso ler o texto diferenciadamente, porque senão eu faço uma salada, né? Levando em conta que aquela fera de 7 cabeças nunca existiu e nunca existirá. Tá? Agora, aqui nós temos, portanto, um jeito, o texto tem um jeito, né? Qual seria, digamos assim, o gênero desse texto? Qual seria a característica, assim? Texto profético? É um texto profético, mas o que nos chama a atenção nesses 2 textos? O nome da criança. O nome da criança no segundo parágrafo e a inscrição no primeiro parágrafo. Ou seja, existem aqui gestos simbólicos.
O fato de eu pegar uma tábua, porque eles escreviam em tabuletas, em tábua, em pedra, em barro, né? Pego lá a tábua, escrevo a inscrição e ponho no lugar para todo mundo ver, para todo mundo que puder ler, né? Nem todo mundo sabia ler, né? Ainda não sabem hoje, mas antes era pior. É mais ou menos como esse pessoal que vai no cartório e coloca esses adivinhos aí no cartório lá. Tal dia eu fiz essa mãe de nada vida aí. Então, Anota aí que isso aí vai acontecer. bem, então, aqui nós temos gestos simbólicos. Tá? O nome da criança também é um símbolo. De repente, a hora do almoço, o menino jogando futebol com os garotos lá, os amigos, e a mãe fala, Maer Xará Rasbás, né? Para pronto despojo, rápida pilhagem. Tem um apelido, né? Tem. Ô, É um símbolo. O argosa é uma pedra, né? É uma pedra. Na minha tradução tá argosa. Se quiser de uma argosa é grande. Uhum. Ô, Célio, só Isaías profetizar esse tipo de coisa, de nome de criança que vai acontecer, ou tem mais profeta? Que usava símbolos assim, gestos simbólicos, os profetas usavam normalmente. Por exemplo, entre os profetas que a Bíblia desaprova, mas que estava lá com Acabe, tentando incentivar o rei a ir para a guerra, um deles, chamado Zacarias, fez um chifre de ferro e dizia, com este chifre de ferro você vai destruir os teus inimigos. Mentiroso. Ele usava um símbolo. O Jeremias botou uma canga no pescoço, simbolizando o cativeiro. O povo queria ir para o cativeiro e andava pela rua de Jerusalém com a canga no pescoço. Então, os profetas, isso é comum entre eles, fazerem algum tipo de gesto, alguma coisa que simbolizasse o conteúdo da sua profecia. E aqui nós vamos ver agora o que simboliza, o que significa. Né? Certo? Bom, o lugar desse texto, de onde é esse texto, qual o contexto dele? É da guerra sírio-efraimita. Né? É o mesmo contexto do 7, do 6 provavelmente, um pouco antes, né? No comecinho talvez. Mas vocês já estão sabendo do conteúdo, né? Certo. Você chegou depois, né? Eu cheguei. Não depois hoje, atrasado. Não, Depois eu peguei. José. você pegou no começo, é Oséias. Oséias que eu fiz uma aula assim. Ah, então você está por dentro da guerra síria-efraimita, aquele contexto todo da Síria. É esse contexto aí. Eu não acho que seja outro, né? O Kaiser aqui, esse sujeito aqui, Otto Kaiser, ele acredita que as profecias de Isaías foram compiladas ou escritas no período do exílio babilônico. Então, eles trariam alguma memória do profeta Isaías, mas eles teriam sido redigidos muito depois no contexto do Império Babilônico. Mas eu não penso, eu vejo aqui, Yahvé me disse, em minha opinião, Isaías está escrevendo, pronto. Não tem... Ela pode ter tido uma reinterpretação, mas o contexto é durante o Isaías mesmo que... Agora, sabemos que há trechos do texto que são posteriores, são releituras, são novas aplicações da profecia de Isaías, mas esse texto específico, Yahvé me disse, e em seguida me acheguei a profetiza, primeira pessoa do singular, eu penso que vem do próprio Isaías. Né? Acho que não há... Não sei, eu não negaria isso, eu acho que é ele pronto. Certo? Mas é interessante, depois que trabalhamos a forma, nós olharmos o lugar do texto, de onde vem esse texto, qual é o contexto histórico e assim adiante. Se vocês vão dar uma aula na escola, na igreja,
ou numa escola, no seminário, é interessante vocês seguirem aqueles passos lá. Primeiro se apresenta o texto, faz a delimitação, depois se apresenta, depois da forma do texto, o lugar. Contexto histórico, geográfico, enfim. Né? Eu acho que é legal porque daí vai situando o texto, antes de comentar o texto. O comentário vem depois. Por quê? Porque depois nós já temos uma ideia de quando é o texto, quem foi o autor, se é que foi o fulano ou ciclano, né? Que esse texto é poético, ou que ele é narrativo, ou que ele é, enfim, uma canção fúnebre, ou que ele é um hino de louvor, enfim. Né? Aí você já tem todas essas ideias, você já sabe como interpretar o sentido do texto. Porque eu não vou interpretar uma música como eu interpreto uma crônica ou um livro de história do Brasil. Não posso. Cada texto tem sua própria natureza, sua própria característica. E eu preciso respeitar essa característica para compreender o texto. Senão, né, não vai dar certo. Tá bom? Então agora, vamos falar um pouquinho do que significa. Certo? Toma uma prancheta, eu coloquei uma tábua, né? Ou uma pedra, tábua de pedra, uma ardósia, enfim. São interpretações. Tá? E escreve sobre ela com estilete de homem. Ao pé da letra, no hebraico está estilete de homem. Ou escrita de homem, alguns entendem. Mas temos que interpretar isso, né? Como que eu vou interpretar, né? Alguns entendem como uma escrita humana, para fazer a diferença de um texto, de uma escrita divina. Mas é complicado. Vejam só o que é para escrever. Para pronto despojo, rápida pilhagem. O que isso significa, né? O que tem a ver? O que é isso? Bom, despojo e pilhagem são conceitos negativos, né? Bom, depende de quem fala. Se eu sou um soldado numa guerra, eu sou um vencedor, despojo e pilhagem para mim serão bem positivos, né? Mas eu não sei se é esse o sentido que você está dando. Na verdade não é. O texto vai dar um sentido depois para a gente. Tá? Mas aqui nós temos o centro, o tema. Para pronto despojo, rápida pilhagem. E tomei por minhas testemunhas confiáveis Urias e Zacarias. O Urias talvez seja aquele que se encontra em 2 Reis. No livro de 2 Reis, vamos ver aqui, e ainda estou no 1 Reis. Capítulo 16. Alguém pode ler a partir do versículo 10 até o versículo 11? Do 10 e 11. 2 Reis 16. 2 Reis 16, do 10 ao 11. O rei Acaz foi a Damasco para se encontrar com o rei Tiglat-Pileser e viu o altar que havia ali. Então mandou o sacerdote Urias o desenho e o modelo do altar com todos os detalhes. E Urias construiu um altar, seguindo todas as instruções que o rei Acaz havia mandado de Damasco, e terminou o trabalho antes que Acaz voltasse. Vai até quanto? Até o 11 mesmo. Você foi até o 11. Então, esse Urias aqui é o sacerdote. Ó. É possível que tenha até sido a mesma pessoa.
Tá? Por outro lado, nós temos o Zacarias, filho de Berequias. O Zacarias, filho de Berequias, leiam o capítulo 18, versículo 2, sobre o rei Ezequias. Segundo de Reis 18, 2. Quando isso aconteceu, Ezequias tinha 25 anos de idade e ele governou 29 anos em Jerusalém. E sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Há de se perguntar se esse Zacarias é aquele Zacarias, filho de Berequias, porque se for, aí nós temos mais uma prova da classe social de Isaías. Isaías é a pessoa, é um profeta que circula, como diz o Milton, entre o templo e o palácio. Porque o Urias parece ser um alto sacerdote, ele não é um sacerdote de último escalão. E o Zacarias, se for o mesmo, seria sogro do rei. E esse Zacarias aparece de novo com o rei Uzias, né? Eu não lembro dele, eu não lembro que Tem versículo. que olhar, não lembro também. Ele se aconselhava com o profeta Zacarias. Profeta Zacarias. Esse é o conceito de Uzias. Uzias. Eu não lembro. Depois eu vou procurar. Mas, de qualquer maneira, é possível que a espera do profeta, de atuação do profeta, seja da alta sociedade judaíta. Porque ele circula entre o templo e o palácio. E ele escreve, veja, é para escrever numa pedra, num pedaço de pedra, numa tábua, enfim. Óbvio, se é para escrever, é para que alguém leia. Quem vai ler? Quem vai ler? Vamos colocar lá na entrada do templo, no caminho, vamos botar lá a pedra. Quem é que será capaz de ler o texto? Só a classe alta, né? Porque o povão é analfabeto. O povão vai ler? Então, é possível que a profecia se dirija, nesse ponto, a determinado grupo, a determinadas pessoas. O Lula e sua turma tem que ficar esperto. Mas nesse caso, eu pessoalmente, eu não vejo esse trecho, essa perícope, de forma negativa em relação a Judá. É negativo em relação a Israel, lá no norte, mas a Judá não. Achei, sério. Achou? Onde está? Segundo Crônicas 26, 5. Segundo Crônicas 26, 5. Está em 21 também. Segundo Crônicas, capítulo 21. Aplicou-se a procurar a Deus enquanto viveu Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Pode ser o mesmo. E onde está mais? Outra passagem? 21. Não achei. Você acha? É 2 Crônicas, capítulo 21. Ah, o 21. Mas e o versículo? Ah, tá. Não, 21. É o cabeçalho. Não. Morre Josafá. Uhum. Aqui tem um monte de profeta. Eu gosto de profeta, hein? É. Tem o Zacarias que era filho de Josafá também. Tinha vários Zacarias, né? É comum. Aí temos que ver com calma, né? Se é o mesmo, como que é. Às vezes é difícil também definir. Tinha muitos Joões, muitos Josés, né? Muitas Marias e muitos Zacarias também. É. Mas legal. É bom a gente olhar depois com calma, né? Então,
essa profecia que é para ser lida, será entendida por quem sabe ler. Se nós voltarmos no capítulo 7, lá no começo do capítulo 7, o texto, o narrador nos diz que foi anunciado na casa de Davi que Arã já se encontra em Israel e eles estão vindo aí. E aí tremeu, né? O coração do rei tremeu como balançam as árvores no bosque. E é por isso que o Isaías vai falar com o rei Acás. Portanto, é possível que esse texto, originalmente, seja uma mensagem para ser lida por essas elites. Só que o significado dela virá depois. É um enigma, porque rápida pilhagem, por quê? Será que são os arameus que virão pilhar Jerusalém? O que é que vai acontecer? É interessante que depois vem a segunda parte, que é a profetisa que dá a luz ao filho de Isaías. E ele lhe dá o mesmo nome da inscrição. Né? Pronto despojo, rápida pilhagem. E a partir daí é que a profecia diz. Aí será explicado. Né? Antes que a criança saiba dizer meu pai e minha mãe. Fechou aqui. Levará a riqueza de Damasco e o despojo de Samaria diante do rei da Assíria. Pronto. Aí fechou o entendimento. A rápida pilhagem, o pronto despojo, é o despojo de Israel e dos arameus, dos nossos inimigos. Esses despojos serão colocados diante do rei da Síria. Então, para nós, é uma palavra de ufa, né? Ufa é livramento. Então, é interessante que tem esses dois processos. Escreve, depois a mulher concebe, depois vai dar à luz, e depois é que ele dá o mesmo nome para a criança e explica o significado. Então, essa profecia, ela é uma profecia que se dá num processo, no tempo. Isso não aconteceu de uma vez só, porque é impossível a mulher conceber e já dar à luz, né? E o nome da criança vem depois, e daí o significado. Então, o sentido dessa profecia vem um ano, quase, depois da ordem para escrevê-la na Acho que é 2 anos, porque a criança ia falar papai e mamãe ainda, né? Não é o... Não, a concretização dela. A concretização, né? Ou seja, o fato. Pouco antes dela falar papai e mamãe, mas que vai... Exato. Agora, o esclarecimento, porque ele diz assim, ó, dá o nome... Porque aqui, no meu entendimento, ele está dizendo que vai ser uma coisa rápida, né? No meu entendimento. É um pouco mais rápido do que no caso anterior, porque ele fala, quando essa criança tiver discernimento, que vai acontecer tais coisas. Então, vai 5, 6 anos, Sim. Antes de 7 anos, quando Sim. uma criança com 7 anos sabe o que é certinho e o que é errado. Aqui não, aqui ele está falando que a criança dá fala, né? Quando ela tiver a fala, as primeiras falas, ou se as primeiras falas, aqui na antes versão, disso vai acontecer algo. Antes dela dizer aqui. Né? Antes dela dizer papai e mamãe. Então, uma criança com menos de 1 ano. Né? Assim, aqui meses, também né? diz. Uma criança com meses, E os 9 da gravidez. aí vai ter o período da gravidez, alguns meses vão se passar, e antes dessa criança começar a falar, já vai estar resolvida a parada, vai deu ruim para alguém. Por isso que eu deu ruim. Deu ruim para Israel e Arã. Né? Então veja só. Mas veja que Yahvé, e disse-me Yahvé, quando a mulher deu à luz. Ela deu à luz ao menino
E disse-me Yahvé, chama o nome dele para pronto despojo, rápida pilhagem. Então, a sequência, né? Na sequência, porque antes de o menino saber chamar meu pai e minha mãe, levará a riqueza de Damasco e o despojo de Samaria. Ou seja, a explicação, o significado do nome já é dado quando lhe é ordenado dar o nome à criança. Então, não aconteceu ainda. É a profecia, ele está aguardando agora o cumprimento. Certo? O nome dele tem tudo a ver com a situação, é isso? Com a situação. Porque naquele momento nós estamos vivendo a guerra contra Israel e Arã. Essa guerra durou quanto tempo? Ela pega de Oséias até Isaías? É porque Oséias é contemporâneo. Enquanto Isaías está... o Isaías está aqui digitando, né, mandando por Facebook, o povo correio, o rápido despojo, presa segura e tarará, o Oséias está pregando lá no norte. O pessoal já está correndo para o sul já. O pessoal já está... Isso aqui tudo é no palácio que está acontecendo? Então, parece que o contexto é mais templo e palácio. Nós temos o sacerdote... A plaquinha está no palácio. Ou no templo, em algum lugar ali. A placa. Mas essa, desculpa, só em relação ao nome da guerra, é Ciro Efraimita. Ciro Efraimita. Mas não é a Síria que está... Não, Ciro de Síria, dos arameus. Ciro Efraimita, por quê? Porque os arameus, os sírios, mais os efraimitas, quer dizer, os israelitas, se aliaram contra Judá. E aí vem a Síria e desce. E a Síria vem depois e acaba com eles. Isso aí. Certo? Um café? Está dando para a gente caminhar aqui? Opa! Mas veja, a importância de olhar primeiro, delimitação, estrutura, ficar mais no texto mesmo, no jeito do texto. Sério, eu sempre li esse pedaço aqui, mas nunca entendi, você acredita? O quê? Eu sempre li esse Isaías aqui, mas nunca entendi esse negócio. Mas e agora? Agora eu estou entendendo. Olha que bom.